Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Carol, do canal Carol a Estranha, e hoje eu trago para vocês um dos casos mais intrigantes na minha opinião, o caso do Homem de Somerton, ou Taman Shud. Eu já peço para vocês, antes de começar o caso, para deixarem um like, se inscreverem no canal, deixarem algum comentário que vocês achem relevante e me sigam nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela, pra gente poder ter aquela troca que eu falei no primeiro vídeo. Então, vamos pro caso. Era noite no dia 30 de novembro de 1948, quando um casal que passeava pela praia de Somerton, na Austrália, viu um homem deitado no chão. Eles acharam estranho que aquele homem não estava se incomodando com as moscas que voavam ao seu redor, mas ele movimentava um dos braços, o que fez o casal achar que talvez fosse alguém que estivesse bêbada e que resolveu dormir pela praia. Foi somente na manhã do dia 1º de dezembro de 1948 que uns atletas que treinavam ali na praia decidiram ir averiguar esse homem que continuava deitado na areia. Ele parecia dormir profundamente, mas os homens constataram que ele estava morto. Suas roupas estavam arrumadas, seu cabelo estava arrumado, os sapatos perfeitamente limpos, e aí se dá o início, então, a um dos casos mais misteriosos da Austrália que continua sem solução após mais de 70 anos. O homem aparentava ter entre 40 e 45 anos, um porte físico atlético e uma aparência britânica. As etiquetas de suas roupas foram todas arrancadas e dentro de seu bolso foi encontrada uma passagem de Adelaide para a praia Henley, um pente de cabelo, um maço de cigarros de uma marca britânica, metade de um pacote de chicletes e alguns fósforos. Também foi encontrado no corpo um cigarro que estava no colarinho da blusa, que é suspeito de que ele estava fumando antes de morrer. Foi identificada que sua última refeição havia sido uma empanada de cornualha, um pastel assado típico do Reino Unido, e dentro de seu estômago foi encontrado vestígios de sangue, o que comprovava uma hemorragia gástrica. A hipótese do motivo de sua morte teria sido envenenamento. Posteriormente, a polícia tentou, sem sucesso, identificar o homem através da sua arcada dentária. A Scotland Yard também buscou pessoas que talvez pudessem identificar o homem e conhecessem ele com vida. 2 pessoas vieram até a polícia e relataram que ele parecia ser um ex-lenhador chamado Robert Walsh, 63 anos, mas uma das pessoas disse que não era porque não tinha uma cicatriz que Robert tinha e as idades também não batiam. Pouco mais de um mês depois, no dia 4 de janeiro de 1949, foi descoberta na estação de trem de Adelaide, por seus funcionários, uma mala marrom cuja etiqueta também havia sido arrancada. Essa mala se encontrava nos achados e perdidos da estação desde novembro de 1948, especificamente a manhã do dia 30 de novembro de 1948. Dentro da mala foi encontrado, então, chinelos, um vestido, uma faca de manteiga que havia sido afiada, um pincel, um sobretudo e linhas laranjas que foram utilizadas para costurar os bolsos do cadáver. Houve a possibilidade de que o homem que estava ali morto já havia tido suas roupas trocadas e seus sapatos também trocados, por conta do jeito que foi encontrado. Dentro da mala também haviam outros 2 objetos, um colete com o nome T. Kane. Esse nome foi pesquisado entre as pessoas desaparecidas pela polícia e foi encontrado uma pessoa. Eles levaram até a família a foto do cadáver e a família disse que não era o T. Kane. O único item da mala que pôde ser utilizado como prova foi um casaco que era bordado e costurado, que a pessoa que o comprou só poderia tê-lo feito nos Estados Unidos. Foi constatado através de registros ferroviários que o homem veio em um trem noturno que partiu ou de Melbourne, ou de Sydney, ou de Port Augusta. O bilhete que foi encontrado no bolso de sua calça que iria para a praia Henley foi comprado pouco antes das 11 horas da manhã, mas o homem acabou perdendo ou decidindo não embarcar no ônibus. Então, ele pegou outro ônibus e foi até Glenelg, um bairro que ficava próximo a Somerton. A evidência mais famosa desse caso foi um pedaço de papel encontrado dentro do bolso do homem que continha uma frase em persa, que foi retirada do livro
O Rubaiyat, de Omar Khayyam, que essa frase lia Tamam Shud, que pode ser traduzido como finalizado. A polícia então iniciou as buscas para a cópia desse livro que tinha tido sua folha arrancada e recebeu a informação de que um homem, no dia 30 de novembro de 1948, havia encontrado uma cópia no banco de trás de seu carro que ele havia deixado destrancado e estacionado em Glenelg. Após examinarem a cópia do livro, foi constatado que realmente a página havia sido arrancada dele e dentro havia escrito um telefone, um código e outro número que eles não conseguiram identificar do que fosse. E esse telefone levou a polícia até Jessica Ellen Thompson, uma mulher que havia servido de enfermeira na Segunda Guerra Mundial e morava em Glenelg. No depoimento, Jessica disse então que um homem que ela não conhecia estava tentando falar com ela e que chegou a perguntar para uma de suas vizinhas sobre ela. Jessica também falou que ela possuía uma cópia desse livro, mas que ela havia dado de presente para um ex-oficial do exército chamado Alfred Boxall. Alfred foi encontrado vivo pela polícia e com uma cópia que havia ganhado de Jessica. A polícia fez um molde da cabeça e do dorso do cadáver a fim de que, já que eles enfrentavam o insucesso da investigação, o caso pudesse ser futuramente reaberto. O enterro aconteceu e foi custeado pelo Exército da Salvação. Após esse enterro, flores começaram a ser deixadas na lápide do homem, e que até hoje ninguém sabe quem as colocou lá. Após anos do enterro do homem de Somerton, uma recepcionista de um hotel que ficava em frente à estação de trem de Adelaide relatou à polícia que um homem havia se hospedado lá até o dia 30 de novembro de 1948. E após sua saída, as moças que limpavam os quartos descobriram dentro do quarto dele uma caixa médica preta e seringas hipodérmicas. Várias identidades para esse homem foram cogitadas pela polícia, mas ela não obteve nenhuma confirmação de nenhuma delas. A mais famosa é de que ele seria um espião soviético e isso explicaria o bilhete e a falta de documentos. Também foi cogitado o envolvimento do exército, já que Alfred Boxall era um ex-militar. O filho de Jessica Thompson, Robin, que morreu em 2009 e era um bebê na época, ele jurava que era filho deste homem, e a sua esposa, Roma, também jura que a Jessica teve um caso com esse homem e inclusive eles tiveram filhos. Sua filha, então, Rachel Egan, seria a neta do homem de Somerton. Anos após a morte de Jessica, sua filha Kate deu uma entrevista na qual ela disse que sua mãe realmente sabia quem ele era, mas que preferiam não revelar, e que os dois seriam espiões soviéticos juntos, mas isso seria apenas uma hipótese. Kate pediu exames de DNA que foram negados e ela disse que sua mãe temia que havia causado a morte do homem. Em 2009, exames foram feitos na arcada dentária do homem e constataram que ele possuía um problema genético raro que somente 2% da população teria. Ele também tinha um formato de orelha diferente e Robin, o filho de Jessica, possuía o mesmo formato de orelha. Um professor chamado Derek Abbott escreveu várias vezes para Rachel Egan, dizendo que ele acreditava que ela fosse realmente a neta do homem de Somerton. Os dois um dia se encontraram e ela disse que ele era completamente um nerd que ficava pedindo para ver seus dentes e suas orelhas. Os dois acabaram se casando e hoje têm 3 filhos. Em 2009, a história voltou ao noticiário por conta de um pedido de exumação e volta das investigações. Esse pedido teria sido feito por Roma Egan, mãe de Rachel, porque elas acreditam que realmente Rachel seria a neta do homem de Somerton. Toda essa função custaria R$20 mil e o governo não quer custear as investigações, então elas estão tentando arrecadar dinheiro para poder fazer essa exumação e um teste de DNA. Eu não encontrei nenhuma notícia mais recente sobre se elas conseguiram dinheiro ou se a exumação foi feita. Se alguém encontrou alguma coisa, por favor, deixa nos comentários, porque eu realmente quero saber. Isso me intriga muito. E eu queria pedir também que vocês deixassem alguma informação extra que eu acabei não falando